Por exemplo, aqui na cooperativa a gente tem 4 valores culturais: ser simples, ser próximo, ser ativo e fazer juntos. Mas a gente sempre fala, o que é ser ativo? O que é ser junto, fazer juntos? Para mim pode ser uma coisa e para o Daniel é outra, e a gente vai chegar à conclusão que tá todo mundo certo, mas o que é que vale na nossa cultura aqui? Aqui na cooperativa a gente usa o PDI, que a gente chama, né? Que ele é focado em desenvolver algumas competências. Mas aí eu quero botar a Gabi no assunto aí, porque o PDI, e ele funciona muito bem aqui na cooperativa, quer dizer, ele funciona muito bem. Agora vem a pergunta que eu vou fazer para a Gabi, né? Porque eu, particularmente, Solon, na minha experiência de dar feedbacks há muitos anos, eu sempre acreditei que feedback é uma espécie de conta corrente, que tem débitos e créditos, né? Se eu sou um gestor ou um líder, vou usar a palavra líder, que hoje aqui na Pioneira a gente tem falado muito na palavra líder, né? Porque gestor é fácil ser gestor, né? Cobra meta, cobra desempenho, cobra indicador. O líder, ele educa pessoas, é diferente, né? A gente tem usado muita expressão liderança aqui, não só usado a expressão, como trabalhado para que sejamos líderes, né? Eu sempre acredito que um bom líder, ele tem que tratar o feedback como uma conta corrente. Se eu sou um líder que só chama o meu colaborador para falar dos pontos negativos, eu estou acumulando débitos. Eu também preciso acumular créditos na minha conta corrente, que é elogiar, que é reforçar complementos positivos, para que na minha conta corrente eu esteja sempre positivo, porque daí eu acredito, e aí que eu quero botar a Gabi na jogada, que dar feedback usando ferramentas como o PDI ou mesmo tradicional, tem uma questão muito importante, um elemento aí que tu falou antes, Gabi, eu queria puxar agora para a conversa, que se chama relações de confiança. Se o feedback não for estruturado com uma base real de confiança entre o líder e o liderado, a ferramenta tende a dar menos resultados. É isso, Gabi? Com certeza. E mais um ponto eu coloco de dificuldade. Achei muito legal os exemplos que o Daniel estava trazendo. E a gente fala de um processo educativo porque a gente não se dá conta o quanto ainda somos culturalmente, vou falar de uma forma super genérica, estamos num processo de alfabetização em termos emocionais. Quando a gente fala de competências, se a gente listar 5 competências aqui e bater o nosso entendimento sobre o que são essas 5 competências, eu acho que a gente vai ter divergência de informação. Bem provável. Então, quando a gente senta e só nomeia qual é a competência que é esperada para uma pessoa, às vezes ela vai até falar, sim, vou buscar, sim, tem até alguns caminhos de como eu vou desenvolver, mas não necessariamente existe uma clareza do que é esperado em termos de resultado, o que de fato significa aquela competência. E a confiança entra nesse lugar para que essa pessoa que está recebendo esse feedback tenha a liberdade de mostrar onde ela não compreendeu, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. Como se constrói uma relação de confiança? Consistência, transparência, fluidez, abertura, um líder que está disposto a revisitar. A gente sempre fala isso aqui em Carlotas, né? É um dos critérios quando a gente fala de uma liderança empática, de uma comunicação empática, uma pessoa empática, a capacidade dessa própria pessoa rever as suas certezas. Então, se sempre eu estou muito fechada, sou uma líder e estou dando feedback, eu estou muito fechada nas minhas verdades e pouco aberta para ser questionada, por exemplo, muito difícil gerar essa relação mútua de confiança, né? Transparência, esse é um outro fato. Esses dias estávamos em conversa com clientes muito queridos, né? E essa troca, e um dos líderes estava falando, eu queria muito que o grupo confiasse em mim. Então, eu faço promessas e depois quase me mato, né? Para manter essas promessas. Só que isso me deixa muito angustiada, ele estava falando, porque tem vezes que vou chegar perto e vejo que não vou conseguir cumprir o que eu prometi. Então, eles vão quebrar a confiança em mim. E quando a gente começou a investigar o que eram essas promessas, nesse caso que ele estava fazendo, eram promessas que não dependiam só dele, não dependiam do controle dele. E aí, assim, na melhor das intenções, ele queria gerar o quê? Motivação, né? Ele queria gerar esse processo de a gente vai chegar lá, então confia em mim que vai dar. E se não dependia só dele, ia chegando perto, o nível de ansiedade dele ia lá para cima, ele começava a cobrar todas as pontas para chegar lá, para ter equipe com ele, e acabava gerando até uma sobrecarga de todo mundo. Então, claro que o interesse mútuo de todos era chegar no resultado que estavam buscando, mas prometer algo que não depende de você é uma forma de desconstruir a confiança, por exemplo. Então, assim, esses pequenos alinhamentos parecem muito simples e é da ordem da educação emocional.
é muito, muito simples, mas a gente ainda precisa criar espaços de discussão a respeito dos conceitos mesmo. Eu digo, não é perder um tempo, mas investir um tempinho para definir o que, que são essas competências alinhadas na rotina mesmo, né? Porque assim, a gente falar, por exemplo, de flexibilidade. Puxa vida, ok, entendemos todos os três aqui o que é flexibilidade, mas o que significa isso dentro da rotina que a gente estabelece enquanto cultura e no nosso dia a dia? Puxa, isso pode aparecer dessa forma, nessa outra tarefa, nesse projeto, a gente precisa de flexibilidade para A, B, C, e começa a tangibilizar qual é o comportamento que é esperado. Então, falando de desenvolvimento humano, é um processo, não é à toa que a gente fica, às vezes, anos aí em terapia para tentar resolver alguns Perfeito. nós. Então, acho que educação nesse sentido e a confiança, né, nas pedrinhas do dia a dia. Nesse caso, pegando o exemplo da flexibilidade, porque eu acho que faz muito sentido o que tu falou, de que a gente fala muito sobre competência e comportamentos e não se alinha o glossário que nós vamos usar aqui, né? Qual é a tradução que daremos na nossa cultura para essa palavra? A gente, por exemplo, aqui na cooperativa a gente tem 4 valores culturais: ser simples, ser próximo, ser ativo e fazer juntos. A gente sempre fala, o que é ser ativo? O que é ser junto, fazer juntos? Para mim pode ser uma coisa e para o Daniel é outra, e a gente vai chegar à conclusão que tá todo mundo certo, mas o que é que vale na nossa cultura aqui? Pegando esse gancho aí, Daniel, tu falou, eu gosto muito do PDI, tá? Então pegando, queria falar um pouco mais contigo. Por exemplo, se a gente tiver um colaborador que a gente entende que uma competência que ele precisa desenvolver, por exemplo, é ser mais resiliente. Tá na moda, né? Ser resiliente, né? A gente não vai colocar no PDI dele você precisa ser mais resiliente. A gente tem que colocar uma ação prática que faça com que ele treine esta competência, né? É assim mesmo que funciona o PDI, Daniel? É isso aí. Claro que com base a gente tem que entender entendendo o processo, quais são as entregas do processo que ele faz parte, qual é a fatia dessa contribuição que ele faz, a gente vai ver, por exemplo, falta a resiliência, mas agora tu cutucou no negócio, eu vou ter que compartilhar. Eu já entendo que temos que ser antifrágeis, né? Resiliente é o material, se olhar a lei dos materiais, ele deforma e volta para o seu estado normal anterior, ele não evolui. O antifrágil é a reconstrução. E é isso que o PDI eu acho que é bacana, por isso que eu quis fazer essa correção de rota, que a gente realmente posiciona a ele evoluir nesse processo. Então, quando a gente põe lá objetivo, visão, por exemplo, na estrutura que eu ensino, assim, a meta que ele tem que entregar é essa, esse projeto que ele tem que entregar é esse. Que comportamentos que está faltando? É resiliência ou antifrágil, por exemplo? Olha, o que você vai se expor, que combinados que a gente vai ter que tu vai se expor a mais a ter esse comportamento, como tu mesmo mencionou, Solon, e quando a gente vai fazer esse acompanhamento dessa entrega? Como é que a gente vai evidenciar que tu atingiu esse objetivo? Que é os combinados que a Gabi falou, que temos que combinar coisas reais que está dentro do meu universo. E uma pergunta que eu faço no PDI é que está dentro da estrutura que elementos, né, que está fora do alcance dele, que está atrapalhando hoje, que talvez seja um obstáculo que é outra área que não contribui. Então, eu, como papel de gestor, tenho corresponsabilidade de ajudar a remover esse obstáculo que está fora do alcance dele, sabe? E muitas vezes tem essa pergunta, o que eu, gestor, estou te atrapalhando para te alcançar teu objetivo? E é um diálogo franco, sabe? Que tem que ser muito bem transparente, e aí vem muito essa questão quando tu falou da escutativa, e uma coisa que a Gabi falou antes que eu acabei esquecendo qual que é o termo que ela usou, mas, de fato, a gente tem que ter essa escuta de questionar a pessoa, foi bem no começo, tá ligado? Falou de ouvir e ter certeza do que gerou de entendimento. Então, quando a gente fala escutativa, não adianta simplesmente a pessoa fala que eu estou te ouvindo e o gestor na frente do micro ali, ou tipo, praticamente ignorando, mas ter a intenção genuína de ouvir, estar olho no olho, né, a postura física, estar de frente para a pessoa, fazendo esclarecimentos, tá? Que entender é diferente de concordar, e as pessoas acham que tem que concordar com tudo. Não, eu preciso só gerar um primeiro entendimento do que eu entendo o que é resiliência, que nem eu fiz aqui, com o Solon ali entendendo o que é resiliência, e nós querendo dizer a mesma coisa. Então, de fato, é esse ponto que a gente tem que gerar essa conexão. E daí eu queria voltar um pouquinho para complementar na questão do feedback ali, que é um dos pontos que as pessoas, muitas vezes os gestores esquecem, que é gerar reconhecimento. Porque muitas vezes a gente fala, o feedback negativo, tradicional,
linguagem para todo mundo entender aqui. O feedback positivo, mas as pessoas esquecem do reconhecimento. O que é o reconhecimento? É mostrar que o esforço dela, da entrega a mais que ela está dando, está valendo a pena. E não é só reconhecimento financeiro, pelo contrário, temos que usar o que o Daniel Pink ensina das motivações intrínsecas. É uma carta da família reconhecendo o esforço dele do mês lá que ele atingiu a meta, sabe? É um bônus do restaurante, sei lá, pode ser para ele sair para jantar com a esposa. Não é o monetário, ou um troféuzinho lá, sabe? Do comportamento de destaque do mês, não o funcionário do mês, porque tipo, tu rotula a pessoa, tem que rotular o comportamento das pessoas. Então a gente tem que exemplificar em cima do comportamento em si. Então, o comportamento mais exemplar, ou que trouxe maior contribuição para o time, sabe? Que daí tu traz um pouco para o coletivo, não tanto para o individual. Daí fomenta os comportamentos desejados, e não reforçando sempre que a gente falou, esse negócio que tu falou da balança, dos débitos e dos créditos, né? Não sei se foi esse termo que tu falou muito bem, mas eu entendi esse contexto. Então, a gente reforça muito mais esse contexto, sabe? E conectando um pouco com a Gabi falou da confiança, eu gosto muito, quando eu fiz meu curso, uma especialização em neurociência e comportamento, o Paul Zak é o cara referência em termos de confiança. A Gabriela, lançando da cabeça, já sabe. E, cara, ele traz que quanto mais a gente conviver com as pessoas, trazer vínculos próximos, maior meu nível de ocitocina. O nível de ocitocina é o hormônio do amor, do bem-estar, sabe? Do querer estar ali. E esse é um ponto fundamental, por exemplo, olhando na questão de contratação de pessoas. Quando a gente contrata uma pessoa, a gente tem que pedir para o time se o time comprou essa pessoa. Não adianta nada a pessoa ser o melhor dos melhores técnicos se o time não comprou. Tem um caso, relata até no livro aquele Capitalismo Consciente, que é o livro que a gente está lá no nosso grupo de estudos, né, Sol? Que ele fala que na World Food Market, 2/3 da equipe tem que validar, que concordam em querer trabalhar com aquela pessoa que estava em experiência.